Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 9 de outubro de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Hoje nossa leitura será Isaías capítulos 17, 18, 19, 20 e 21. Posteriormente leremos Efésios capítulo 6, encerrando assim esta carta. Antes, porém, quero orar com vocês. Vamos orar? Pai de amor, de graça e bondade, mais uma vez na presença do Senhor, nos colocamos para ler a palavra santa do Senhor. Precisamos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine nesta leitura, para podermos ter a percepção necessária, para podermos entender aquilo que o Senhor nos quer falar neste dia. Abra nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Vamos para a leitura, sem mais delongas. Isaías capítulo 17, profecia contra Damasco e Efraim. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade, será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco e o restante da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Jacó será apoucada e a gordura de sua carne desaparecerá. Será quando o segador ajunta a cana do trigo e com o braço cega as espigas, como quem colhe espigas no vale dos refaíns. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia olhará o homem para o seu Criador e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. E não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizerem seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e no dia em que as plantares as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação, e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como o pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías capítulo 18, profecia contra a Etiópia. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas, dizendo: Ide mensageiros velozes a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai. Porque assim me disse o Senhor: olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega. Porque antes da vindima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os sarmentos com a foice e cortará os ramos que se estendem.
Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra. Sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Isaías capítulo 19, profecia contra o Egito. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos e encantadores e necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Secarão as águas do Nilo e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro e os braços do Nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas ribanceiras e junto o que foi semeado, junto dele se secarão. Serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão. Os seus grandes serão esmagados e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são nécios os príncipes de Zoan. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como, pois, direis a Faraó, sou filho de sábio, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis. Fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão como os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo:
Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías capítulo 20, profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: Assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: Vede, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Isaías 21, profecia contra a Babilônia. Sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto da horrível terra. Dura visão me foi anunciada. O pérfido procede perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, já fiz cessar todo gemer. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderarão de mim, como as de parturiente. Contorço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora. A noite que eu desejava se me tornou em tremores. Põe-se à mesa, estendem-se tapetes, come-se e bebe-se. Levantai-vos, príncipes, untai o escudo, pois assim me disse o Senhor. Vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente, durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu, caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Ó povo meu, debulhado e batido, como o trigo da minha ira. O que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Profecia contra Dumá. Sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir: Guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Profecia contra a Arábia. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Traga-se água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Tema. Levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado e de diante do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de 1 ano, tal como de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá, e o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Efésios capítulo 6, o lar cristão. Filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo.
Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O lar cristão, servos e senhores. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Tíquico, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. As bênçãos. Paz seja com os irmãos e amor, com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas, encerramos nossa leitura por hoje. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Agora vem comigo para parabenizarmos os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 9 de outubro de 2025. Parabéns aos casais que hoje comemoram mais um ano de casados e aos bebezinhos que completam mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 9 de outubro vai para minha prima Esther Faria, lá em Uberlândia, Minas Gerais, para o Ginaldo Severino, em Recife, Pernambuco, e para Valéria Colim, em Santo André, São Paulo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, graças te damos por concederes mais um ano de vida a Esther, ao Ginaldo e a Valéria, aos demais aniversariantes também, aos casais, aos bebezinhos. Rogamos as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um deles, as dádivas, ó Pai, que tens para cada um, seja derramada neste dia tão especial, que o Senhor conceda a eles muitas felicidades, muitos anos de vida, e que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com eles, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas, Deus é justo e bom. Vamos?